Fala galera, Andrei do Entre Altas e Baixas, e no vídeo de hoje a gente vai conhecer uma ferramenta sensacional, uma ferramenta fantástica que vai te ajudar a encontrar boas empresas de uma forma muito fácil e vai te livrar de empresas que com certeza iriam te dar muita dor de cabeça. Então, mas antes disso é importante entender que quando a gente vai analisar uma empresa, existe a análise qualitativa e análise quantitativa. Então a quantitativa a gente analisa números, a gente analisa indicadores, múltiplos, e a qualitativa está muito mais ligada ao setor, às projeções futuras daquele mercado onde a empresa está inserida, a governança da própria empresa. Então entra mais a visão dos diretores da empresa, o que eles estão buscando para o futuro, estão querendo ampliar, estão querendo retrair, como que está essa visão aí. Isso a gente encontra dentro do relatório da empresa, a gente precisa fazer as leituras trimestrais da empresa, né, os fatos relevantes. Mas o que a gente vai ver hoje é o reflexo do momento da empresa, que é a quantitativa, né? Então, dentro da análise fundamentalista, a gente tem a quantitativa, a qualitativa, e hoje a gente vai dar uma olhadinha nos filtros que vão nos levar a uma boa análise quantitativa. Beleza, galera? Antes de nós ir para o vídeo, se inscreve no canal, toca o sininho, nos siga nas redes sociais, e se você não faz parte do nosso canal do Telegram, entra lá que todo dia tem muita informação direcionada para o mercado financeiro, para a economia, para a política. Então, com certeza essas informações vão te ajudar a sair de casa mais bem informado. Beleza, galera? Bora pro vídeo então. Então, pessoal, estamos aqui na plataforma do statusinvest.com.br e para quem ainda não conhece, é uma plataforma gratuita que a gente consegue fazer o gerenciamento da nossa carteira, né? A gente consegue fazer um acompanhamento do dia, as maiores altas, as maiores baixas, as empresas que estão pagando os dividendos, os comunicados. A gente consegue estudar uma empresa específica, né? Então eu vou abrir aqui uma empresa específica, né? Aqui é a Metalúrgica Gerdau. A gente consegue ver o histórico dela, do gráfico, a gente consegue ver qual o dividendo dos últimos meses. Tem muita informação sobre a empresa. Prometo fazer um vídeo mais para frente para a gente entender essa parte aqui do Status Invest e também a carteira do Status Invest. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é essa ferramenta fantástica que é a busca avançada aqui por ações ou fundos imobiliários. Então a gente vai utilizar a busca avançada por ações. E como é que funciona essa plataforma? A gente vai definir os filtros do que nós queremos encontrar, né? Então cada estratégia, cada método tem os seus filtros principais, né? E cada pessoa, inclusive, tem que definir isso, o que é mais importante para mim. Então, por exemplo, eu só quero empresas que paguem mais que 10% de dividendo nos últimos 12 meses, né? Então eu vou pontuar aqui que eu quero as que pagaram mais que 10%. E aí eu vou dar um buscar, eu vou localizar aqui embaixo quais são essas empresas que pagaram mais que 10%, né? Então, é muito simples, muito fácil, mas qual que é a grande barbada dessa plataforma? É tu poder fazer um mix, um custom de todos os filtros que são importantes para ti. E a gente vai fazer isso junto. Então, por exemplo, o que eu buscaria aqui? Empresas que pagaram mais que 5% dos últimos 12 meses, porque para mim dividendo é importante, mas não é só ele que importa, né? Então, os dividendos. Depois, o preço sobre lucro, né, que é em quanto tempo eu vou ter o retorno em anos, né, do preço que eu paguei. Então, por exemplo, se eu pegar uma empresa com PL de 10, quer dizer que se ela manter os mesmos lucros em 10 anos, eu vou ter o retorno do que eu paguei. Então, eu gosto de trabalhar com empresas que têm um PL abaixo de 15. Então, 0,1 aqui, só para não pegar PLs negativos, e 15 aqui. Então, mínimo 0,1, máximo de 15, tá? Então, esse é meu PL. Aqui é importante a gente entender que, por exemplo, quando eu defino um PL de 15, eu vou estar ficando fora de empresas como Magazine Luiza, como VEG, como Via Varejo, porque elas estão com o PL bem esticado, né? Então, mas isso
Óbvio que não é uma regra do como tu vai seguir, mas é importante para ti, para quem está buscando boas empresas e empresas que podem estar no momento baratas. Aí vai depender de cada estratégia, cada filtro de cada pessoa. Vamos lá, seguindo. Então, um outro cara que é muito importante é o preço sobre valor patrimonial. O que é o preço sobre valor patrimonial? Vamos ver aqui na interrogação. A fórmula dele primeiro é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com o seu valor patrimonial. O que isso quer dizer? Se uma empresa tem um valor patrimonial lá de 100 milhões e eu estou pagando 1 PVP, quer dizer que eu estou pagando exatamente o preço do valor patrimonial daquela empresa. Tem situações que eu vou estar pagando 0,5, quer dizer que se a empresa vale 100 milhões, eu conseguiria comprar todas as ações por metade do preço, por 50 milhões nesse caso. Se eu estou pagando 2 PVPs, quer dizer que eu estou pagando o dobro do que vale o patrimônio. Então é importante a gente entender que muitas vezes existe uma expectativa de mercado que acaba esticando e jogando o preço sobre valor patrimonial e vários outros indicadores lá para cima, tá? Mas o que a gente vai trabalhar? Um preço sobre valor patrimonial máximo de R$2 como exemplo, de 2 PVPs como exemplo, tá? Além disso, o que eu considero muito importante? Eu não gosto de comprar empresas que tenham margem líquida pequena, porque a margem líquida é realmente o que sobra no final, né? Então, quando tu tem empresas com uma margem líquida de 3, 4%, tu está muito próximo dessa empresa ter um prejuízo, e aí acabar não pagando dividendo, e aí ela vai ficar um ano praticamente parada na tua carteira por causa dessa situação aí. Então eu gosto de trabalhar com empresas que tenham no mínimo 10% de margem líquida. Óbvio que isso não é uma regra para todas as empresas, tem alguns setores que a margem de 10% seria sensacional, né? Então, mas eu gosto de buscar empresas que têm essa margem líquida. E uma observação, o interessante de fazer isso seria a gente poder fazer isso por setores, né? Então, cada um dos setores eu posso aplicar os meus filtros específicos, porque existem setores como o setor de siderurgia da Vale, que a margem é muito mais estreita do que um setor de transmissão de energia elétrica, por exemplo. Então, tem essa diferença bem grande entre setores que quando tu joga todos eles no mesmo filtro, tu acaba não conseguindo comprar boas empresas, por exemplo, do setor de siderurgia, porque eles não vão estar aqui dentro. Tá? Então, esse é um exemplo de como é importante a gente olhar isso por setor. Mas aqui a gente vai fazer para conhecer a ferramenta de uma forma mais educacional mesmo. Uma outra coisa que é importantíssima é a dívida líquida por EBIT. O que seria isso? Indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando o EBIT. Seria mais ou menos assim, com a operação, com a geração de renda através da operação atual, quanto tempo eu levaria para pagar a minha dívida? Se eu só pegasse a grana que entrou da operação e pagasse a dívida, em quantos anos eu pagaria essa dívida? Hoje o mercado considera que empresas que estão com mais que 3 nesse cenário aqui, elas estão muito alavancadas, porque elas precisariam de mais de 3 anos. Mas também reforço que em alguns setores essa regra não vale, porque, como eu falei, no setor de transmissão de energia elétrica, a empresa fecha uma concessão para 40, 50 anos, e aí nos primeiros anos ela tem que fazer um grande investimento e ela acaba se alavancando na dívida, né? Então, tem algumas peculiaridades aí que a gente precisa entender, né? Mas aqui a gente já conseguiria fazer esse filtro e principalmente nos livrar de empresas com grandes problemas, né? Depois disso, o que eu gosto de olhar aqui? O ROI, né? Que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto a empresa consegue me trazer de retorno através do patrimônio líquido? E aqui eu gosto de buscar no mínimo 10%, tá? Então aqui, o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, né? Então, 10% é o mínimo, assim, tá? Do mercado. Mas o que a gente tem aqui, que é legal? O CAGR, acho que é importante a gente analisar também, né? Que é o crescimento médio dos lucros nos últimos 5 anos, tá? Então aqui, assim, só para nós não pegar empresas que não estão crescendo, a gente coloca um CAGR pequenininho aqui, mas já não vai nos livrar de algumas empresas. Então aqui a gente tem o nosso CAGR de 2,5, que é o que a gente definiu, e
aqui a gente já poderia fazer uma busca, né? Já vai dar uma boa refinada na nossa seleção aqui. Então vamos lá, vamos ver o que ele encontrou. Olha só, o que entrou aqui? Itaúsa, Graziotin, Transmissão Paulista, CESP, né? A gente consegue na outra página Sanepar, Santander, CESP também. Tem algumas empresas que a gente tem que estar atento, que às vezes elas vão aparecer aqui e elas estão estranhas. Por exemplo, o caso aqui, ó, da PEAB aqui 4, né? Qual que é a margem líquida dela? A gente vê, pô, margem de 171,97. Tu vê que isso aqui está fora, né? Aqui tem alguma situação que a gente precisa entender o que é. Itaúsa, né? Margem líquida 125. A Itaúsa, por ser uma holding, ela acaba tendo uma holding bancária predominantemente, ela acaba tendo números que também acabam distorcendo um pouquinho. Então nem todo indicador vai encaixar para aquela empresa lá ou para aquele setor, né? Mas aqui a gente já consegue ver ótimas empresas que a gente conseguiria dar uma analisada. E aqui a gente consegue brincar com os filtros. Por exemplo, eu quero organizar do maior para o menor dividendo aqui, ó. Então a PEAB pagou 63% de dividendo, é um dividendo fora da curva, também já descarta. Quando é muito elevado assim, fora da média, alguma coisa tem que ir lá entender. Aí sim a gente entra naquela análise qualitativa para entender no relatório o porquê desses números aqui, né? O que está acontecendo com a empresa, mas aqui a gente já consegue ter uma noção de como começar e como encontrar as primeiras empresas que vão se encaixar com aquela minha estratégia. Tá? Então, bora lá. Aqui a gente conseguiu ter uma ideia de primeiros filtros. E aí uma informação importante, que eu posso salvar esse filtro, né? Eu posso vir aqui, salvar e dar um nome para esse filtro. Pode ser o filtro para empresas pagadoras de dividendos. Aí eu vou fazer um outro filtro depois, eu posso salvar com um outro perfil mais focado em empresas descontadas, né? E assim por diante. Então a gente consegue fazer esse tipo de filtro e salvar para toda vez que eu quiser vir aqui e fazer essa busca. É bem simples. Só para isso precisa fazer o login, fazer o cadastro aqui no Status Invest e utilizar essa plataforma que é fenomenal. Certo, galera? Então a gente viu aqui nesse vídeo como fazer essa busca usando a plataforma do Status Invest, como fazer esse filtro, conhecer alguns indicadores e agora bora botar na prática, faça os seus filtros, busque aí, veja se as suas empresas iriam estar dentro daquilo que tu imagina como ideal e bora investir. Feito, galera! Então no vídeo de hoje a gente conheceu essa plataforma do Status Invest, essa ferramenta que busca de acordo com os nossos filtros, a gente monta as nossas estratégias e encontra as empresas que se adequam ao nosso perfil. Isso é o mais importante para te estar investindo consciente e investindo sabendo por que tu comprou, e se na hora de decidir vender, tu vai saber o porquê que tu está vendendo também. Feito, galera! Mais uma vez, se inscreva no canal, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele. Entre no nosso canal do Telegram e nos siga lá no Entre Altos e Baixos no Instagram. Valeu, abraço!